Olá, pessoal! Hoje eu quero falar um pouco como funciona o tratamento de ozônio, né? Então, se você chegou aqui é porque você tem interesse em saber como funciona a terapia com ozônio. E eu quero explicar para vocês. E antes disso, eu quero falar um pouquinho de mim e da minha trajetória até aqui. Eu sou enfermeira, formada pela UFPEL, tenho especialização em UTI e em dermatologia e atualmente faço mestrado na UFPEL também. Me especializei em ozonioterapia e possuo experiência em UTI. E eu vou falar um pouquinho como surgiu, né, onde veio esse meu interesse por estudar ozonioterapia, que é um tratamento natural. Tudo começou quando eu tinha. Em 2011 eu entrei na UFPEL para estudar e eu comecei a ter alguns sintomas de uma ansiedade, os batimentos bem acelerados. Eu passei por. Eu achava que eu estava num momento de depressão, me sentia muito cansada, tudo. E fiz alguns exames laboratoriais. Procurei os médicos e fiz exames laboratoriais, os quais constataram que eu tinha uma doença autoimune, uma doença chamada doença de Graves. E essa doença, o que ela atacava? Ela ataca, né, a tireoide. Então, ela fez com que a minha tireoide ela estivesse hiperativa. Nesse período a gente se assusta, né, porque ninguém quer ter, né, um diagnóstico. Quando a gente tem um diagnóstico médico, um diagnóstico de alguma patologia, a gente, no primeiro momento, a gente fica sem norte, né, e pensando, meu Deus, o que houve, como que eu cheguei, né, até isso, até aqui, o que eu fiz de errado? A gente se questiona muito. E eu me questionei também, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz de errado? E aí passei por vários especialistas e eles me falaram que a minha única solução era então tirar a tireoide. Eu deveria passar por um procedimento cirúrgico. Uh, Também acabei um pouco assustada porque afinal de contas ninguém quer passar por um procedimento cirúrgico sem que seja um procedimento que a gente queira passar, né? Diferente de um procedimento estético, né? Então eu fiquei bem assustada, mas eu conversei com eles, né? Com vários e todos eles me falavam a mesma coisa e eu pensei, não, então eu quero um tempo para eu tentar outras alternativas. Mas todos eles me falaram que era uma doença que não tinha cura, era uma doença que a solução era procurar por um procedimento cirúrgico mesmo. Então eu comecei a estudar, não contente, comecei a estudar, encontrei uma médica que era homeopata, que também me deu algumas dicas, ela manipulou algumas fórmulas, né, uns florais, e então eu comecei a fazer o uso. Mudei um pouquinho a minha rotina, eu comecei a enxergar através dessa consulta, né, também de alguns familiares que praticam meditação, eu comecei a enxergar isso como uma maneira de melhorar, de me acalmar, e realmente me ajudou bastante. Então tinha períodos que eu estava bem ansiosa, então a meditação acabou a prática da meditação e a prática também né, de respirar fundo, uma respiração consciente me fez com que eu acabasse acalmando, né? Então, melhorando aquele meu nervosismo. Uh, Comecei então a fazer algumas buscas, algumas pesquisas e vi que a questão da alimentação, do glúten, influenciava muito na minha numa doença autoimune. E o glúten ele está presente em todos os alimentos que contém trigo, né? Então, o pão, eu precisei eliminar o pão, o macarrão, tudo que continha alimentos derivados de trigo, eu precisei fazer essa substituição. Substituir por farinha de arroz e comecei a fazer algumas substituições sempre fazendo com que não utilizasse mais glúten na minha alimentação, mais farinha de trigo. Foi um processo também um pouco difícil, porque para todos, né, é complicado quando a gente pensa em questão de como que eu vou
comer, como que eu vou me alimentar sem ter um alimento, uma farinha de trigo, né? Qual a alternativa? E no começo para mim também foi bem complicado, mas consegui me adequar e ver que não era a única alternativa, né? Que a gente poderia ter uma alimentação mais saudável, excluindo a farinha de trigo. E aí eu passei por um período que eu mantive essa alimentação, assim, e eu fui fazer o exame laboratorial de novo e levei ao médico. E meus exames tinham melhorado, tinham tido uma melhora muito grande. Então, e assim foi até melhorando até com que eu deixasse de usar os remédios, isso através de orientações, né? Então, e eu também já estava fazendo a faculdade de enfermagem, então eu acabei deixando de tomar os remédios e comecei a cuidar isso, a questão da alimentação. Concluí minha faculdade em 2016 e antes de concluir eu passei por um estágio que eu pude escolher e eu escolhi o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, qual eu passei 6 meses lá, quase 6 meses lá, numa unidade de oncologia pediátrica. Então eu trabalhei com pessoas, com crianças portadoras de câncer. E diferente do que parece, foi um ambiente muito acolhedor, muito, não digo tranquilo, mas eu digo que foi um ambiente de muito aprendizado que eu tive lá. Eu aprendi muito com as crianças, com os pais, com os profissionais e realmente me fez enxergar as coisas de outra maneira. Eu comecei a ver e coisas para a vida mesmo. Comecei a ter outras percepções que me auxiliaram ao longo da minha trajetória. Concluindo a faculdade, eu consegui um emprego numa UTI, né, aqui no Rio Grande do Sul, e lá eu trabalhei por quase 2 anos. Então, como a gente não imagina-se, né, para quem não conhece o ambiente UTI, mas pode se imaginar, é um ambiente bastante estressante, uma rotina muito estressante, rotina de finais de semana, não tem feriado, sono desregulado, e eu passei por tudo isso, né, um estresse muito grande, e comecei a ter todos aqueles sintomas novamente, né, os sintomas que eu já havia tido, e lá no começo, e eu percebi que eu deveria procurar uma ajuda médica novamente para rever os exames laboratoriais e ver como estavam os níveis da minha tireoide, né? E aí constatou novamente que eu estava com a tireoide hiperativa, e então eu comecei a fazer uma série de exames e vi que eu deveria tomar medicamento de novo, e assim eu retomei toda aquela alimentação, aquele cuidado, porque por certo período eu acabei deixando ele um pouco de lado, até mesmo pela questão de rotina, né, de hospital. E nesse meio tempo eu encontrei um médico, que eu fui fazer um exame de coração, e um cardiologista que ele trabalhava com vitamina D em altas doses. Então, o intuito dele era trabalhar com a vitamina D, porque na verdade ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, e todos nós precisamos ter bons níveis de vitamina D para que o metabolismo de todo o nosso corpo, o nosso funcionamento do corpo possa trabalhar em harmonia. E eu comecei a fazer aplicações injetáveis com ele, e de novo a minha tireoide começou a melhorar muito, assim, melhorou os níveis a ponto que eu tive que novamente parar de tomar os medicamentos. E aí a minha busca esteve sempre, né, a minha busca por tratamentos. Eu, como já estava formada como enfermeira, a busca por tratamentos, por alternativas mais naturais possíveis, né, fugindo um pouco do padrão de medicina cartesiana, mas tentando ver através de o que o SUS disponibilizava de terapias, e aí descobri que tinha as práticas integrativas de saúde, que chamamos de PICs, onde existem algumas terapias que são reconhecidas
pelo SUS, né? E dentre elas, ozonioterapia, reiki, terapia com florais, yoga e algumas mais terapias que fazem parte. E me interessei bastante. Mas nisso, resolvi também ir mudar. Fui embora para a Inglaterra e lá morei por quase 2 anos e comecei a trabalhar lá com cuidado ao idoso. Então foi uma experiência muito legal. Eu comecei a trabalhar com os idosos e lá que eu comecei a enxergar a ozonoterapia, né? Passei e o meu interesse despertou, tanto fiquei lá por este período na Inglaterra, desenvolvendo esse trabalho de cuidado ao idoso. Eu passava por algumas casas de repouso, prestava o cuidado e com a pandemia acabei retornando ao Brasil, porque achei por questões pessoais, passar por este momento próximos aos meus familiares. E aqui eu retomei os estudos. Chegando ao Brasil, né, retomei todos os meus estudos, fiz uma habilitação em ozonoterapia, comecei a estudar bastante e vi que realmente era com isso que eu gostaria de trabalhar. Meus primeiros pacientes com ozonoterapia foram os familiares, né? Uma da familiar era minha sogra que tem fibromialgia, o meu sogro que tem uma artrose, e eu comecei a trabalhar com eles e a fazer as aplicações de ozônio neles, e foi aí que eu vi os resultados. Mas o que é a ozonoterapia, né? Então, como que funciona este tratamento, né? A ozonoterapia, ela é uma terapia 100% natural, então ela é a base do gás ozônio. Então, através de uma máquina, eu gero o ozônio, né, que é através de um oxigênio e de um gerador de ozônio, eu gero este ozônio e faço as aplicações conforme a partir de uma avaliação ao paciente, né? Então, eu como enfermeira, o paciente passa por uma consulta de enfermagem, onde eu faço todas as avaliações necessárias e vejo se ele se enquadra nessa terapia, né? Se ele pode se beneficiar da ozonoterapia. Mas a ozonoterapia é uma terapia complementar, aceita pelo SUS, muito antiga, né? Aqui no Brasil pouco se fala nela, pouco se conhece, mas agora com a questão da pandemia ela está tomando o espaço, né? E está se mostrando muito eficaz, né? Muito eficiente, por ser uma terapia inclusive de baixo custo. Mas na Europa, na Alemanha, na Itália, são terapias que fazem parte, né, do sistema de saúde deles, tanto que na Alemanha possui gerador de ozônio dentro da ambulância, então eles fazem esse primeiro atendimento com ozonoterapia e complementam ele ao longo da trajetória do paciente. Recentemente, apareceu alguns estudos de ozonoterapia com relação à Covid, mostrando-se extremamente eficaz, né, no tratamento da Covid, na melhora da imunidade, na melhora do quadro, né, dos agravos que a Covid pode trazer, né, o pós-Covid. Então, se mostrou muito eficaz nisso. Mas na Europa é uma terapia bastante antiga. Antes mesmo da penicilina já se usava o ozônio para tratar questões bacterianas. Na Primeira Guerra Mundial, eles utilizavam o ozônio para tratar as feridas dos soldados. Então, são uma terapia muito antiga, com bastante estudos científicos, uma terapia bem consolidada. E aqui no Brasil nós estamos agora falando sobre ela, né? Aprendendo mais sobre ela, embora ela seja muito antiga. Para que a ozonoterapia, né, ela é indicada? Ela é indicada para complementar diversas patologias, doenças cardiovasculares, pulmonares, doenças autoimunes, câncer. Então, ela tem uma ampla atuação além de tratamento de dores. Então, ela é um potente analgésico, potente anti-inflamatório. Então, se tu tem dores, certamente tu pode se beneficiar da ozonoterapia. Se tu gostaria de aumentar
a sua imunidade, você tem uma doença autoimune, precisa aumentar, melhorar o seu sistema imunológico, a ozonoterapia, ela é muito eficaz e ela vai trazer bons resultados a isso, principalmente uma questão de pandemia. Agora a gente precisa de estar com a nossa imunidade em dia, né? A gente precisa estar com a nossa imunidade aumentada para combater o vírus ou combater outras séries de patologias. E a ozonoterapia, existem várias formas de aplicação, bastante propriedades terapêuticas, né? Por ela atuar na dor, como anti-inflamatório, aumento da imunidade, analgésico, né? Ela pode atuar oxigenando tecidos, oxigenando as células. Então, é uma terapia que, além de tudo, ela traz qualidade de vida, né? Então, se a pessoa é atleta, ela quer melhorar a sua performance, ela pode sim fazer uso da ozonoterapia para melhorar o seu rendimento. Ela não é uma terapia que a gente fala que ela é para atletas, né? Como um doping, ela não faz parte porque ela é natural, mas ela tem esse potencial de melhorar o metabolismo e fazer com que, no final das contas, as pessoas possam ter qualidade de vida. E o que me chamou, e é isso que me despertou o interesse em trabalhar com a ozonoterapia. E quanto mais eu trabalho com a ozonoterapia, mais resultados e bons resultados eu sempre acabo tendo. E isso me deixa muito feliz poder estar aqui trazendo essa terapia, trazendo esse cuidado para todos vocês. Eu deixo aqui, espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato, marcar uma avaliação que a gente avalia cada caso, né, respeitando toda a individualidade do paciente, embora ainda que todos nós sejamos pessoas diferentes, então a gente precisa de olhares diferentes numa terapia. E era isso, obrigada e aguardo vocês.